Efésios, no capítulo 1, do versículo 15 até o versículo 23. Esta é a 7ª vez que nós leremos esse texto. Nós estamos numa sequência de estudo bíblico e hoje nós encerramos sobre esse texto que nós vamos ler agora. E eu vou projetar aqui e vou ler o primeiro e peço à igreja que leia o segundo. E assim até o final. Nós leremos do 15 até o 23, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor, leia com atenção. Por isso também eu aqui é Paulo, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, todos. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Vamos terminar. A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Meus amados, antes de você assentar, essa é a 7ª abordagem que nós fazemos nesse tema, uma oração sacerdotal. E hoje nós vamos encerrar, não é? Versículo 22 e o 23, e o tema que nós sugerimos é a soberania de Jesus Cristo. Vamos repetir o tema dessa palavra? Todos, vamos? 1, 2, 3. A soberania de Jesus Cristo. Com muito temor, reverência, diante da presença daquele que é soberano, tome o seu assento e eu quero, então, começar aqui a palavra do Senhor. Corsa preto, placa NWF 3201, está com a porta aberta. Se estiver aqui, corre lá. Meus irmãos, a soberania de Jesus Cristo. Eu quero louvar a Deus, porque quando nós paramos nesse texto, na minha falta de profundidade, eu queria abordar tudo isso numa palavra. Eu falei, eu vou dar uma palavra sobre essa oração de Paulo. E aí eu li a oração e cada vez que eu mergulhava, mais fundo ficava. Cada vez que eu via alguma palavra, algum versículo, e eu comecei a desenhar essa palavra para falar em um culto. E eu estou chegando na 7ª semana, portanto na 7ª ministração, e com a sensação de que muita coisa ficou para trás. E aquele sentimento de que eu não tenho condições de abordar a grandeza, as ideias, de tudo isso que tem nessa palavra. E hoje, quando me disponho a encerrar a 7ª ministração, falando sobre a soberania de Jesus Cristo, amados, o meu coração está deveras dilatado, a minha alma está feliz com Jesus, porque como eu fiz uma decisão certa
ao entregar a minha vida para Jesus Cristo. Eu estou enamorado de Cristo. Eu vim para esse culto hoje assim, mais apaixonado, amando muito mais ainda Jesus. Eu estava me arrumando, a Simone foi para Goiânia para buscar a Érica. A Érica sai da aula agora 8 horas, 8 e pouco, ela foi, e eu vim com o Benjamin Neto. Mas assim, naquela alegria de ser crente, naquela satisfação de servir Jesus. Amado, Jesus é a melhor coisa que pode acontecer na vida de alguém. Quem tem o encontro com Jesus é feliz, amém, amados? Quem já encontrou com Jesus aí é salvo. Amados, como é bom, a vontade é de ficar falando só isso, não é? E eu quero encerrar essa palavra hoje, depois de tudo que nós falamos, destacando, à luz do que Paulo disse, a soberania de Jesus Cristo. Nós, já desde há 7 semanas atrás, falamos que Paulo, ele escreve a carta aos Efésios, provavelmente quando estava preso em Roma. Não, ele não estava fazendo uma petição para ter um habeas corpus. Não, Paulo não estava criando situações para sair da cadeia. A preocupação dele era com a igreja. E ele escrevia cartas às igrejas, mesmo depois de açoites, mesmo depois de um dia enclausurado. E Paulo escreve a carta aos Efésios, preso provavelmente em Roma por volta do ano 60 depois de Cristo. Pelas datas e as informações, tudo indica que seja mais ou menos nisso daí. E a gente vê, e temos falado sobre isso, o senso de valor de Paulo. Paulo, ele não se deixava contagiar pelas coisas pequenas. Amados, às vezes a gente contraria, né? Como diz meu pai, a gente contrareia, a gente fica aborrecido por coisas tão pequenas, tão banais. Nós temos uma mesa com banquete, que coisas deliciosas nós temos, e às vezes porque uma uva está ali com problema, a gente azeda e deixa de desfrutar de tudo isso, não é? Paulo, mesmo numa situação muito complicada, a ansiedade, a preocupação dele era trazer a igreja para ser igreja. E ele faz uma oração, e nessa oração que Paulo faz, ele pede para que a igreja se disponha a receber o espírito de sabedoria. Ele fala: olha, vocês precisam crescer no pleno conhecimento de Deus. Agora, para crescer no pleno conhecimento de Deus, vocês precisam do espírito de sabedoria. Muita gente sofre porque é tola. Salomão, escrevendo Provérbios, ele diz: a vara é para as costas do tolo, mas o sábio recebe elogios. Quantas vezes nós falhamos, sofremos? Existem situações que Deus nos coloca no deserto, mas muitas vezes a nossa falta de sabedoria nos leva para o deserto. E eu falei sobre o espírito de sabedoria no dia que nós ministramos aqui. Segunda coisa que Paulo pede, eu quero ser bem panorâmico, mas eu me vi na obrigação de fazer um apanhado desde o primeiro dia. Segunda coisa, e foi a segunda ministração, Paulo fala: vocês precisam do espírito de revelação. Nem tudo no reino de Deus é sabedoria humana. Nem tudo no reino de Deus é conhecimento intelectual. Nem sempre a lógica está alinhada com a palavra de Deus. Porque Deus manda Moisés tocar numa pedra, e ele toca, fere e sai água. As coisas de Deus são assim. Deus manda o profeta orar, e um ferro de um machado flutua na água. Quem já viu um ferro de machado flutuar? A vida cristã é uma vida de sabedoria, de conhecimento, mas a vida cristã é uma vida de revelação. A vida cristã é uma vida espiritual e não carnal. A própria palavra diz que nós não andamos por vista, mas andamos por fé.
Amém, irmãos? Então creia mais em Deus, no sobrenatural de Deus, no poder de Deus, na revelação de Deus. Pastor, não tem saída, mas tem um Deus que revela as coisas. Sempre que Daniel ia dar uma revelação, ele dizia: existe um Deus no céu que revela todas as coisas. José também dizia isso. Não, eu não, mas eu tenho um Deus que me revela. E Paulo diz: olha, vocês precisam de sabedoria, mas precisa também de revelação. No pleno conhecimento de Deus, quando nós temos sabedoria e revelação, a gente passa por uma experiência que é a iluminação do nosso coração. Foi a terceira palavra: os olhos do coração iluminados. O que é ter os olhos do coração iluminado? É uma revelação interior, é um encontro com Deus, é aquela experiência que o homem tem, que ele deixa as drogas, é a experiência que a mulher tem, que ela deixa o pecado, é a experiência que a pessoa tem, que ela abandona toda uma tradição religiosa de família. Irmãos, isso é sério. O pai, a mãe, o avô, bisavô, tataravô, mas de repente ele tem uma iluminação lá dentro, e ele fala: eu quero é Deus, eu quero é o Senhor. Algo aconteceu aqui. E Paulo diz: vocês precisam de ter os olhos do coração iluminados. Tem gente que vem na igreja, mas nunca teve essa revelação interior de falar assim: eu encontrei a verdade. Ainda tem dúvida, ainda titubeia entre pensamentos, ainda guarda a imagem de escultura em casa, porque pensa que aquilo tem algum efeito. Agora, quem tem os olhos do coração, o homem interior, e quando falamos homem, é ser humano, iluminado por dentro, aí as coisas mudam. E Paulo continua dizendo, a quarta ministração, que todo crente precisa conhecer a esperança do chamado. Amados, nós não somos crentes porque, não é por acaso. Nós temos promessas, amém? Quantos têm promessa de Deus aí? E Paulo aqui nos chama a não esquecer a esperança que nós temos por ser chamado por Deus. Nós fomos chamados com promessa, e a promessa nos dá esperança. Amados, nós temos muitas promessas de Deus, e a igreja não pode esquecer a promessa, porque quando ela esquece a promessa, ela fica triste, desvia. Quem desvia é porque esqueceu a promessa, ele não tem mais esperança, porque quem tem esperança permanece. A quinta palavra fala da herança de Deus. Pastor, como é que é isso? Herança de Deus? Sim, herança de Deus. A nossa herança é a esperança do chamado. A nossa herança é a promessa, é a quarta palavra. A quinta palavra que nós ministramos é a herança de Deus. Amados, essa palavra me pegou. Como eu naveguei em Deus nessa palavra, porque eu falei, gente, Paulo chega a dizer assim: a riqueza da glória da herança de Deus nos santos. Tem valor para Deus a nossa vida. A vida de santidade glorifica a Deus. A riqueza da glória da herança, não nossa, a herança de Deus, é a santidade do crente. Toda vez que nós vivemos, andamos e movemos em santidade, nós estamos aumentando a glória da riqueza, a riqueza da glória da herança de Deus. Nós somos herança de Deus, amém, irmãos? Eu achei bom que eu cumprimentei o irmão um dia desse aqui. Ele aceitou Jesus, eu o abracei no final do culto. Ele falou assim: pastor, eu agora sou herança de Deus. Olha só, eu tenho dono. Que bom, amados, a gente ter essa percepção, né? Eu vou aqui, Satanás, que inferno, que demônio, que perdição. Eu sou herança de Deus, amém? Você pode dizer para quem está do seu lado: você é herança de Deus, não é? Se preserve, cuidado com as palavras, guarde os seus olhos, você é herança de Deus.
Semana passada, nós falamos sobre a grandeza do poder de Deus. Irmãos, a gente ia ficar falando aqui o ano inteiro e não daria conta de falar da grandeza do poder de Deus. O próprio Paulo, ele abusa da capacidade teológica, intelectual dele e começa a escrever adjetivos e palavras ininterruptas para falar do poder de Deus. Ele fala sobre excelente grandeza do poder de Deus. Algo assim e nós falamos isso semana passada, né? A sobre excelente grandeza, cada degrau é um maior do que o outro. O poder de Deus, Paulo olha e fala, gente, como é que eu escrevo isso? A sobre excelente grandeza do poder. O poder de Deus, amados, é incalculável, não tem um aparelho que mede. Tem gente que acha que Satanás ameaça Deus. Tem gente que pensa que as trevas comprometem o reino do Senhor. Deus é onipotente, amém, amados? Deus é o nosso Deus tem o governo na mão, Ele é Senhor. Ele, só Ele, é onipotente. E nós falamos então semana passada sobre a grandeza do poder de Deus. Quando Paulo fala da grandeza, e aqui eu já começo a entrar na palavra de hoje, ele dá dois exemplos, fala, olha, o poder de Deus, que Ele opera na igreja, e eu não tenho dúvida que esse poder está operando aqui hoje, coisas grandiosas e maravilhosas podem e vão acontecer aqui hoje. Paulo dá dois exemplos para ilustrar esse poder. O primeiro exemplo, ele diz, para vocês terem uma ideia, o poder que Deus opera na igreja é o mesmo poder. Diga mesmo poder. Paulo diz, é o mesmo poder que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. O poder de Deus no meio da igreja, que é o poder soberano de Deus, é grandioso, é o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, é o mesmo. E ele ainda diz mais, é o mesmo poder, segundo exemplo, que glorificou Jesus, fazendo com que ele se assentasse à destra de Deus. O que é sentar à direita? É ser o mais poderoso de todo o resto. E então Paulo diz, o poder de Deus que opera na vida da igreja é o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos e o glorificou à destra de Deus. E agora, meus irmãos, a partir do versículo 22, Paulo termina falando de Jesus glorificado. Ele termina falando de Cristo assentado à destra de Deus. E por isso eu coloquei a soberania. Daí esse tema, né? Daí eu chamar você para refletir hoje, na 7ª ministração, sobre a soberania de Jesus Cristo. Amados, como é bom ter essa visão, não humana, porque você aprende hoje, amanhã esquece. Mas quando isso é revelado, você nunca mais esquece dessa palavra. E é a minha oração, que essa palavra seja revelada ao seu coração do jeito que ela foi a mim. Meus irmãos, vamos então entrar aqui. No versículo 22, que é onde nós paramos no 21 semana passada, Paulo coloca Jesus no 21 à direita de Deus. E no 22 ele diz assim, Deus colocou todas as coisas, ouça bem, todas as coisas. Pastor, o que são todas as coisas? Todas as coisas, nada fica fora. Doença não fica fora. O poder humano não fica fora. Demônios não ficam fora. Economia não fica fora. Nada está fora do poder de Deus. Escuta isso. Aqui diz o seguinte, Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Jesus está acima de todas as coisas. E eu fico encabulado com algumas religiões ditas cristãs
Igrejas que são contabilizadas como cristianismo, igreja cristã, mas que coloca outros nivelados com Jesus. E dizem que se alguém não pedir para Jesus, ele não pode fazer. Eles colocam padroeiros, santos, pessoas que estão abaixo do poder de Cristo no nível de igualdade, ao ponto de fazerem 40 orações para uma pessoa e nenhuma para Jesus, ao ponto de se apegarem a qualquer... Amados, isso é uma cegueira terrível. Isso não exalta os santos, diminui o Filho de Deus. Porque aqui, olha só o que a Bíblia Sagrada, não é tradição de igreja, não é invenção humana. Eu sei que esse vídeo vai correr o mundo, isso aqui vai ser colocado no site da igreja, não é? Essa palavra é ostensiva. Agora, se eu temer falar a verdade, eu não devo assumir um púlpito para falar a palavra de Deus. Amado, se quem tem medo de falar a palavra com toda a essência, não deveria se atrever a falar em nome de Deus. Olha só o que a Bíblia diz: colocou todas as coisas. E quando fala todas as coisas, é tudo, todos. A ideia aqui é de uma grandeza, de uma subordinação total. Tudo está sujeito a Jesus, tudo está subordinado a Jesus, tudo. E daí vem exatamente a ideia de que todas as coisas estão debaixo dos seus pés. Olha aqui, amados, ele domina, está debaixo do pé. Sabe o que significa? Nada disso interfere nele, nada disso tem domínio sobre ele. Ele está além, acima. E nós precisamos, como igreja evangélica, precisamos ter essa visão, principalmente porque a maioria de nós viemos de uma religião que ao longo dos séculos foram agregando costumes pagãos, entidades pagãs adaptadas ao cristianismo. E como muitos povos bárbaros que tinham deusas, foram dominadas nações por um império cuja religião era, aspas, o cristianismo, mas eles tinham deusas e não Deus. Então nós temos que ter uma deusa no céu. Aí subiram uma deusa e hoje a Trindade tem 4 pessoas na entrada dessa cidade. Mas espera aí, amados, esse texto fala da grandeza de Jesus. Ele é Deus, o resto tudo está debaixo do seu governo. Quantos concordam com isso e pode dizer glória a Jesus? Glória a Jesus. Agora, essa é uma verdade que nós não podemos titubear, não podemos enganar. Ou a gente reconhece a divindade de Jesus, Ele é o Verbo, Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é Criador, Ele é Deus de Deus. O único Filho de Deus é Jesus. A Bíblia fala que Deus deu seu único Filho, é único. Pastor, e nós somos filhos por criação. Jesus é Filho de Deus por geração. Deus gerou Jesus e Deus criou o ser humano. Amém, amados? Então, como alguém quer colocar o ser humano em nível de igualdade com Jesus? Buda, Krishna, Gandhi e tantos outros, Maomé, Moisés, não. Todos estão debaixo do governo de Jesus. Ele é Deus que se fez homem. E nós precisamos entender isso. Paulo fala aqui, olha, Deus colocou todas as coisas debaixo do seu pé, dos seus pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas.
Jesus, tudo está no pé dele e ele é cabeça de todas as coisas. Aí, Deus deu esse Jesus para quem? Para o mundo? Deus deu Jesus para quem, amados? Deus o deu a todos, diga, Deus o deu a igreja. Amados, vamos caminhar aqui. Nós temos uma viagem nessa próxima meia hora, simplesmente maravilhosa. Olha aí, não sei quantos conseguem discernir esse desenho. Aquele que um dia carregou uma coroa de espinho, agora recebe a coroa da soberania. Glória a Jesus por isso. Glória a Jesus por isso. Imagine a cena. O ser humano colocando na cabeça de Cristo uma coroa de espinho. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que agora ele não tem mais coroa de espinho. Ele não está mais moribundo com aquela cabecinha baixa numa cruz. Agora ele está sentado à destra de Deus e ele tem a coroa da soberania. Quantos podem aplaudir a soberania de Jesus? Aleluia, aleluia. Amados, o que é, pastor Benjamin, soberania? É a qualidade daquele que não conhece ninguém igual. Soberania é a qualidade do soberano. E o que é o soberano? É aquele que não conhece ninguém igual e nem superior. Aleluia. Ninguém igual e muito menos superior, não tem. Então, quando nós colocamos aqui o tema dessa palavra, a soberania de Jesus, é porque não tem ninguém igual, não tem ninguém acima de Jesus. Ele está acima de todas as coisas, e isso nós precisamos entender. Você pode ler essa frase em vermelho aí embaixo? Vamos, toda a igreja, 1, 2, 3. Todas as coisas estão sujeitas a Jesus Cristo, aleluia. Agora que você leu, declare essa frase. Vamos, 1, 2, 3. Todas as coisas estão sujeitas a Jesus Cristo, aleluia. Isso é soberania de Jesus. Isso é entender o poder que Cristo tem sobre tudo e sobre todos. E é isso que nós estamos falando. Olha o que ele disse no momento de subir ao céu. Ele reúne das determinações, já havia vencido a morte, ficou 40 dias aparecendo aos apóstolos, aparecia, falava, Jesus sumiu aqui e ali. Agora ele estava subindo para assentar à direita de Deus. Amados, quem declarou isso daqui não foi religião. Quem declarou isso daqui não foi a Assembleia Batista, Presbiteriana, Católica, não foi não. Foi o próprio Cristo. E o que ele disse? A igreja pode ler comigo? Vamos todos? Jesus, aproximando, falou-lhes dizendo, leia bem forte: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Isso aquieta o seu coração? Isso é suficiente para acalmar a tempestade que tem tomado a sua vida? Aqui ele diz, olha, agora acabou. Depois da coroa de espinho, agora não tem mais coroa de espinho. Agora, toda autoridade. Toda autoridade. Toda autoridade no céu, toda autoridade na terra me foi entregue. Glória a Jesus, amados. Isso é para a gente ver, e é assim que Paulo encerra a oração dele por nós, a igreja. A igreja precisa aprender a confiar, a conhecer, a entender que o Cristo da igreja, que Deus deu ele para a igreja, Ele é soberano. Ele é soberano. Ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Ele manda em anjo, ele manda em arcanjo, ele manda em querubim, ele manda em serafim. Amados, quando ele passa, os anciãos se curvam
tira a coroa da cabeça e enaltece dizendo: digno é o Cordeiro de Deus de ser exaltado, adorado, porque ele morreu, mas ele venceu a morte. Ele tem toda a autoridade, mas além do céu ele tem também na terra. E aí é preocupante ao ouvir tanta petulância de gente que afronta. Amados, eu tenho pena desse povo que esculhamba do nome de Jesus, que brinca, que chama o nome de Jesus em vão, que usa o nome dele para piadas, que não tem reverência, que brinca com o nome do Senhor, não é? Que menospreza, que não considera. Amados, ninguém gosta de ter o nome aí de qualquer jeito, não é assim? Quem gosta, irmãos, de ter o próprio nome vilipendiado, ultrajado? Quem gosta de ter o próprio nome exposto? Ninguém, não é? Hoje, quando as redes sociais malham alguém, a pessoa fica até, perdi, olha, não é terrível ter um nome. Agora tem muita gente que brinca, que desdenha, mas o nome de Jesus, amados, ele tem que ser exaltado, o nome de Jesus tem que ser falado. Às vezes eu estou digitando uma mensagem, pastor Jairo, que é o mestre, e aí eu vou escrever o nome dele, eu digito uma palavra errada, eu apago tudo, e eu escrevo tudo, o J ficou minúsculo, né? Aí o computador põe maiúsculo, eu apago e falo: não, é J maiúsculo, é o meu Senhor e Salvador, é Jesus. E nós precisamos tratá-lo, porque ele é soberano. Precisamos entender que ele está muito acima de tudo e de todos. Às vezes nós respeitamos um líder, um líder político, nós respeitamos, e deve respeitar, não está errado não. Temos deferência quando uma autoridade humana chega, mas tratamos a Deus, a Jesus de qualquer jeito. Não deve ser assim. Nós devemos, amados, tratá-lo como soberano, como Senhor, aquele que está sentado à destra de Deus, Deus de Deus e Senhor de Senhor, não é? Não é a nossa intimidade com Ele que vai diminuir a glória dEle, pelo contrário. Quanto mais eu conheço Jesus, mais respeito eu tenho. Quanto mais eu conheço, mais eu adoro e mais eu chamo de Senhor Jesus. Amém? E aqui ele diz: olha, eu tenho toda a autoridade. Mas o que Paulo diz quando ele escreve aos Filipenses? Isso aqui é lindo, né? Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que ele levou a cruz. Mas e depois da cruz? A igreja pode ler o versículo 9, por gentileza? Vamos, Filipenses 2:9. Todos. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Aos Efésios, Paulo usa a ideia de que tudo está debaixo do pé de Jesus. Ele tem domínio. Aqui, quando Paulo escreve aos Filipenses, ele fala que Deus exaltou Jesus sobre o que, irmãos? Soberanamente. Soberania é não ter ninguém igual e nem acima. E aqui está dizendo que Deus exaltou Jesus soberanamente, acima de todo nome, e lhe deu o nome. Diga: o nome. Não é um nome, não é mais um nome, não é qualquer nome, é o nome que está acima de todo nome. Desde Adão, o primeiro homem que pisou nessa terra, até a criança que acabou de nascer agora, em algum lugar desse planeta, que já tem nome, e todos que hão de nascer um dia, inclusive os anjos no céu, Miguel, Gabriel, todos os nomes, o nome de Jesus está acima de todo nome. Amém, irmãos? Acima. Nós precisamos de ter a revelação da grandeza de Jesus. Isso aqui é revelado,
Por mais que eu fale, tente usar de sabedoria, se você não tiver revelação, você não vai entender. E não vai dar conta de se livrar de tudo aquilo que você acha que pode te ajudar. Não pode. Quem pode te ajudar é só Jesus. Ele é soberanamente exaltado. Olha aqui o versículo 10. Leia comigo o versículo 10. Vamos. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Aqui Paulo evoluiu, né? Lá quando Jesus diz, em Mateus 28, ele fala, olha, é dada toda a autoridade no céu e na terra. Ele põe as verdades espirituais como sendo o céu, a parte espiritual, terra humana. Paulo escrevendo aqui, ele diz, olha, o nome de Jesus, haverá um dia, escute, haverá um dia que todo joelho se dobrará. Todo joelho. Todo joelho. E aí ele diz, no céu, anjo, arcanjo, seres angelicais. Na terra, homens, presidentes, governadores, líderes, generais, reis, profetas, Maria, todos se dobrarão no céu e na terra. E aí ele coloca, e debaixo da terra, demônios. Aí eu me lembro daqueles demônios que vieram lá de Cafarnaum, não é? Do centurião de Gadara, melhor dizendo. Lá de Gadara, eles correram e se prostraram. E a Bíblia diz, adoraram o nome de Jesus. Amados, não tem nome acima do nome de Jesus. Por isso, Ele é soberano. Agora que todos estão de joelhos diante do nome de Jesus, o que eles terão que fazer? A igreja pode ler versículo 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Maomé vai ter que ajoelhar e dizer, Jesus é Senhor, para a glória do Deus Pai. Buda, Siddhartha Gautama, um dia, na ressurreição de todos os homens que um dia vão voltar, ele vai ter que dobrar e dizer assim, Jesus Cristo é Senhor, para a glória do Deus Pai. Confúcio, Hitler, todos, amados, toda língua confessará, Jesus Cristo é Senhor. E eu fico encabulado que tem gente que hoje tem dificuldade de dizer Jesus Cristo é Senhor, e eu quero aceitá-lo como meu Salvador. Não, porque Maria vai ficar triste se eu fizer isso. Ela é minha, não. Como Deus, Jesus não tem mãe. Escute o que eu vou te revelar aqui. Como Deus, Jesus não tem mãe, o Espírito Santo colocou o menino Deus no ventre de Maria. E como homem, Jesus não tem pai. Entenda isso. Não foi José que coabitou com Maria, foi Maria que gerou o Jesus homem. Mas o Jesus Deus, ele não tem mãe, ele tem pai, porque ele foi gerado desde a eternidade, ele já existia. O que ele fez foi vir na forma humana. E por isso que todo joelho se dobrará. E é por isso que toda língua confessará que Jesus Cristo é Kyrios, em grego, o Senhor, para a glória do Deus Pai. Amém, irmãos? E por isso Paulo encerra essa palavra falando da soberania de Jesus. Diga com muito amor, com muita fé, para ir quem está à direita e à sua esquerda, diga assim, Jesus é soberano, meu amado. Arabachurianda cai. Tem gente que ora assim, Jesus, se o Senhor puder. Se o Senhor puder não, se o Senhor quiser, porque poder Ele pode. Amém? Pare de orar, Jesus, se o Senhor puder não, Ele pode todas as coisas, Ele tem toda a autoridade. Amados, Ele manda até morto de 4 dias ressuscitar. Imagine isso. Ele volta a história, Ele muda, Ele escreve um futuro novo. Ele é Senhor.
Ele é soberano. E nós precisamos olhar para Jesus desse jeito. Não é líder, não é placa denominacional, não é costume humano. A salvação do ser humano é Jesus Cristo, e é só através de Jesus Cristo que o homem é salvo, ninguém mais. Vinde a mim todos vós cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É a Jesus. Se alguém está me ouvindo aqui, ou na rádio AD Trindade, ou depois nesse vídeo, e ainda não confessou Jesus como Senhor, faça isso antes que seja tarde demais. Diga: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai, e eu recebo Ele como meu Salvador eterno. Aleluia. Aleluia. Nada vale o homem ganhar riquezas, fama e viver prazer nessa vida, se ele não tiver Jesus como soberano e Senhor da sua existência. Eu quero seguir aqui. Vamos ler ainda uma outra porção, Colossenses 1. Eu vou apenas ler para a gente terminar no horário. Olha só, aos Efésios, Paulo diz que tudo está debaixo do pé de Jesus, não é isso? Aos Filipenses, ele diz que o nome de Jesus está acima de todo nome, e o resto tudo vai ter que joelhar e dizer que Ele é Senhor. Aos Colossenses, é lindo o que Paulo diz. Olha aqui, amados. Ele, Jesus, o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a quê, irmãos? Vamos ler essa última frase, todos bem fortes. Vamos declarar isso. Vamos, 1, 2, 3. Ele é superior a todas as coisas criadas. Eu tenho Jesus, irmãos, por isso eu estou alegre. Ele é superior a todo o resto, e eu tenho Jesus na minha vida. Olha que maravilha. Vamos ler o 16. Pois por meio dele Deus criou tudo. Olha só, lá em Gênesis, quando a Bíblia diz façamos, Deus estava falando com o Filho, com o Espírito Santo. Por meio dele Deus criou tudo, no céu, na terra, tanto o que vê como o que não se vê, inclusive os poderes espirituais. Olha só, amados, os poderes espirituais, as forças, os governos, as autoridades, todas foram criadas por meio de Cristo. Todos os poderes, todos os governos, toda autoridade, Jesus Cristo, olha aqui, por meio dele. Dele quem? Jesus, que é o verbo de Deus, que é a palavra de Deus. Olha aqui o que diz o final. Por meio dele, por meio de Cristo e para Cristo, Deus criou todo o universo. Olha só, por meio de e para Cristo, atuou com Deus na criação. Agora a criação é para Ele. É para Ele. Olha que tremendo isso. Toda a criação é para Ele. Só que Jesus, Ele não quer uma criação determinada a ficar. Você tem que, não. Ele quer só voluntários. Ele quer aquele que o reconhece como Senhor, soberano e Salvador. É por isso que nós vivemos nessa vida. Quem não aceita Jesus foi criado para Ele, mas não viverá com Ele. E aí nós sabemos na palavra, antes, versículo 17, antes de tudo, Ele o que, irmãos? Antes de tudo, antes de Abraão. É interessante que ele estava pregando uma vez lá, alguém chegou e falou assim: Jesus, o pai Abraão, sabe o que Jesus falou? Antes de Abraão existir eu já era. Aí o cara falou assim: está louco, Abraão viveu, não é? Amados, o próprio Jesus falou assim: o que foi, rapaz? Antes de Abraão existir eu já era, eu já existia. Amados, olha essa frase, antes de tudo ele já existia. Quando Deus começou a criar o universo, Jesus já estava. Então como dar glória para alguém semelhante a Ele? Não existe. Não existe. O texto diz
E por estarem unidas com Ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. O universo só existe em ordem e harmonia, porque Jesus está no controle de todas as coisas. Vocês podem ler o 18 comigo? Vamos, toda a igreja. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. E é Ele quem dá vida ao corpo, que é a igreja. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado, para que somente Ele tivesse o primeiro. Aleluia! Só Ele tem o primeiro lugar. Só Ele. Ah, pastor, Ele é primeiro, mas eu tenho o segundo. Quem tem Jesus primeiro não precisa de segundo, terceiro, quarto e quinto. Ele é primeiro e único. E único. Você não pode ter alguém que você coloca uma imagenzinha aqui na frente e outra atrás, que você coloque dentro de um chapéu. Você não deve ter alguém que coloca dentro da carteira e diga: olha, Jesus é em primeiro. Não, quem tem Jesus não precisa de mais nada, porque tudo está debaixo do governo e da soberania dele. Tudo e todos. O que passa disso não está na Bíblia e é invenção humana, e eu desafio qualquer um a me provar diferente. É coisa humana, é para confundir o cristianismo. Cristianismo tem um Senhor, é Jesus, não tem mais. Quem tem Jesus não precisa de mais nada. Ele é Senhor, o resto é servo. É natural. Houveram servos excelentes. Moisés deixou a riqueza do Egito para ir enfrentar o deserto. O que dizer de Enoque, que andou com Deus, de Noé, que fez a arca? O que dizer de João, de Maria, que gerou o Cristo? Excelentes homens e mulheres, mas homens e mulheres, Jesus, Deus. Amém, amados? A soberania não deve ser dúvida para quem está em Cristo e na igreja, para que somente Ele, diga somente Ele, olha só, tivesse o primeiro lugar em tudo. Em tudo. Em tudo. Ele está em primeiro lugar na sua vida. Você reconhece a soberania dele na sua vida? Ou você valoriza mais uma placa de religião, de denominação? Ou você vive uma tradição religiosa e não tem coragem de dizer assim: Jesus tem o primeiro lugar em tudo, inclusive na minha vida. Olha que maravilha. E é isso, amados, que nos alegra, não é? Pois é pela própria vontade de Deus que o Filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus. O único que tem uma outra versão que fala plenitude, né? Jesus tem a plenitude de Deus. Essa versão aqui, acho que é a NVI, se eu não me engano, a linguagem de hoje, essa daqui, fala que ele tem em si mesmo, Deus permitiu, gerou Jesus com a natureza completa de Deus. Jesus é Deus, natureza completa, a plenitude da divindade habita em Cristo. E Ele se fez homem e morreu no meu e no seu lugar. Olha que grandeza, que humildade, amados. Isso só aumenta o meu carinho, meu amor e a minha fidelidade a Jesus. Quantos amam Jesus de verdade? Diga glória a Jesus. Mas o texto fala que Ele é soberano. Eu queria que você não tivesse dúvida. Ele é soberano com os seres angelicais. Ele é soberano com seres humanos. Ele é soberano para os demônios. Ele é soberano para toda a natureza. Eu poderia citar exemplos em cada um desses. Não tenho tempo e nem é necessário. Ele é soberano para as nações, os governos. Ele é soberano sobre toda a enfermidade. Amém, amados? Ele está acima. O resto tudo está debaixo do governo, do domínio de Jesus. E nós queremos esclarecer uma coisa, porque o texto fala que tudo está debaixo do pé dele, mas que ele é o cabeça da igreja. Fala que Jesus
é cabeça e nós somos corpo. Irmãos, como entender isso? Como que você entende esse negócio que Jesus é cabeça da igreja? Como você entende essa figura de linguagem que fala que a igreja é o corpo de Cristo? Como que você explicaria isso para alguém? Olha aqui, cabeça, corpo. Jesus é o cabeça, a igreja é o corpo. Então nós somos o corpo de Cristo, amém? Quantos são igreja? Você é corpo de Cristo. Olha que poder, amados. Através da sua confissão e do batismo em águas, preste atenção, é o batismo em águas que nos torna corpo, membro do corpo de Cristo. Ele é cabeça, não é membro de uma igreja, uma denominação, é membro do corpo de Cristo. Amados, Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Olha só, isso é maravilhoso. Mas como eu explico isso para a igreja? Ele é cabeça porque Ele tem toda a autoridade sobre a igreja. Se Jesus não tem autoridade sobre você, você não é corpo, porque essa cabeça domina esse corpo, sim ou não? A sua cabeça domina seu corpo. Põe a mão, tira a mão, levanta, cala, fala, está vindo daqui. É a cabeça que manda. Se Jesus não manda em você, se a palavra dele não tem autoridade na sua vida, então você não é corpo, porque o corpo que está ligado a Cristo obedece à autoridade da cabeça. Tem gente que é caneta, anda com o corpo. Tem gente que é gravata, anda com o corpo, que é sapato, mas daqui a pouco desvia, vai para outro lugar. Agora corpo é corpo. Corpo é corpo, e a primeira marca de quem é corpo, ligado à cabeça, é que Jesus tem autoridade sobre a sua vida. Se Ele fala não peque, não mate, não minta, perdoe, não roube, não adultere, não prostitua, você obedece. Por quê? Porque a cabeça manda no corpo, amém, amados? E por isso diz, Ele é o cabeça, a igreja é o corpo. Segunda ideia, para nós entendermos que Ele é a cabeça e a gente é corpo, existe uma unidade, uma comunhão íntima, uma união íntima entre o corpo e a cabeça. Amados, não existe uma união, uma unidade, uma comunhão mais direta e íntima do que a da cabeça com o corpo. Eu não posso perder a minha comunhão com Jesus. Eu não posso me desligar de Jesus nem um segundo. Porque se eu tirar a cabeça desse corpo, morre. Eu não posso desviar. O corpo não separa da cabeça. Aleluia. Corpo é corpo. Ele vive em obediência, em santidade, porque ele precisa da unidade entre o cabeça e o corpo. Amados, quem tem Jesus e o Espírito Santo não dá conta de desviar. É igual Davi, quando ele peca, ele diz assim: Pai, não retira de mim o teu Santo Espírito, porque eu tenho comunhão contigo. Nós precisamos ter comunhão com Jesus. Não desvie, não afaste. Terceira ideia, Jesus é cabeça e nós somos corpo. A igreja é totalmente dependente de Jesus. Quantos aqui são igreja? Quantos são igreja? Não fala igreja, não é? Não. Tinha um templo aqui, nós quebramos e estamos fazendo hoje outro. Isso é templo. Agora igreja somos nós. Amados, a igreja depende de Jesus. Você depende de Jesus. Assim como o corpo depende da cabeça, você como igreja depende de Jesus. Como você consegue levantar e não pedir Ele para te abençoar? Como você consegue fazer um grande negócio e não pedir a bênção dEle? Como você consegue não ser fiel a Ele, que te dá 100%? Não, é meu, eu. Uma célula dá câncer, acaba. É Ele que te dá vida, é Ele que te sustenta, é Ele que te prospera, é Ele que escancara as portas do céu e da terra para nós. Amados, nós dependemos totalmente de Jesus. Quantos concordam com isso aí, amém?
tanto nessa vida como na eternidade. Por isso Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Amém, amados? Vamos caminhar aqui. Eu vou concluir essa palavra para que nós possamos orar pela campanha, a oração da vitória. Amém? Agora, uma coisa eu gostaria que ficasse muito clara para você: todas as coisas estão debaixo do governo de Jesus. Tudo está debaixo do controle, da égide, da palavra de Jesus. Ele é soberano, Ele é Senhor, o nome dEle está acima de todos, e tudo está debaixo do pé dEle. É essa a ideia. E Paulo termina essa ministração exatamente dizendo: Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Agora, sabe o que é lindo que eu voltei no texto? Mesmo Ele sendo soberano, Deus o deu à igreja. Amém? Agora há pouco você falou que é a igreja. Então Jesus é seu. A soberania dEle está à sua disposição. Porque mesmo sendo glorificado, exaltado, à destra de Deus, aqui a Bíblia diz, Deus o deu à igreja. Aí eu te pergunto, tem um projeto de vida melhor do que ser igreja? Só a igreja tem Jesus. Não existe associação, não existe governo, não existe entidade que tem o direito de ter Jesus. Só a igreja. A única entidade que tem Jesus é a igreja. E nós somos igreja. Nós temos Jesus na nossa vida, o soberano, Kyrios e Senhor dos senhores, o verbo de Deus, o leão da tribo de Judá, o poderoso, aquele que fala e tem que acontecer, que opera e ninguém impede. Deus o deu para a igreja. Jesus é nosso, Ele é cabeça, nós somos corpo. Amados, olha que comunhão, que coisa linda. E aqui diz o seguinte: a qual é o seu corpo. A igreja é o corpo. E diz algo bonito: o corpo é a plenitude daquele. O corpo, a igreja, é a plenitude de Cristo. Sabe o que isso aqui quer dizer? Que Jesus, Ele opera aqui na terra através da igreja. Quando você ora por alguém e coloca a mão sobre alguém, você não é corpo de Cristo? É Cristo abençoando e colocando a mão sobre alguém. Quando você visita alguém na casa, no hospital, vá em nome de Jesus, porque você é corpo de Jesus. Não é o Benjamim, não é o pastor Benjamim, é o corpo de Cristo que chega onde eu chego. Amém, irmãos? Amém? Porque que diz que a igreja é a plenitude de Cristo. Quem eu abençoo é o corpo de Cristo que abençoa. Vale a pena ser igreja, amados. Vale a pena levar a sério esse evangelho. Vale a pena ter uma vida de fé e ser um servo de Jesus Cristo, o soberano Senhor. Eu quero orar com a igreja, mas antes, a igreja é a plenitude de Cristo. Ela está cheia da presença de Cristo. A presença do Senhor é no meio da igreja, não é em outro lugar. E eu quero então fazer a oração da vitória com você, com essa convicção de que somos o corpo de Cristo e que a plenitude de Cristo, ela opera e habita no meio da igreja. Eu te convido para ficar de pé nesse instante. Se você entendeu essa palavra, a soberania de Jesus, e quer começar uma campanha hoje, pastor, eu aprendi aí que Jesus realmente Ele controla todas as coisas. Obrigado, Arthur. Pastor, eu fui convencido, revelado pela palavra e pela sabedoria, que realmente eu preciso de Jesus, sabe? Eu preciso levar Jesus mais a sério. Eu gostaria que nesses 5 minutos que faltam de culto, e eu corri para não passar do horário,
queria ter mais tempo para a gente orar, sabe? Mas não é o tempo, não é por muito falar. Basta uma palavra, não é? Se você quer fazer uma oração de renovo, de aliança, se você quer levantar as mãos quando a gente estiver orando e declarar a soberania dele na sua vida, na sua casa, sobre seus olhos, sua boca, suas mãos, seus pés. E se alguém quer começar uma campanha escrevendo na cartela o que você quer, no final, você vai pegar uma cartela que tem lá na recepção. Os nossos recepcionistas também estarão com essa cartela na mão. E você vai escrever: Jesus, eu quero isso, ó. Eu quero te apresentar a minha necessidade. Mas vamos orar. Não tenha dúvida da soberania de Jesus. Ele pode mudar a sua história. Ele pode sarar a sua dor. Feche os seus olhos. Ele pode acalmar a tempestade que assola a sua vida. Ele pode sarar a sua alma. A plenitude de Cristo está operando nesse lugar. Rabachurianda cai. Se você tem uma cartela, pegue a sua cartela. Oh Jesus, te entronizamos nesse lugar. Soberano Jesus, Cristo de Deus, Senhor dos senhores. A igreja te adora, Jesus. A igreja te adora, Jesus. Adore o nome dele, adore o nome dele, adore o nome dele. Oh, não há força que resiste o seu agir. Oh, aleluia, aleluia. Oh, soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Oh, rebachore cantarabás. Feche os seus olhos e se renda diante da soberania do Senhor. Se renda a Ele. Declare a soberania dEle na sua vida. Oh, aleluia. Continue orando, é você e Deus. Enquanto você adora, Deus te prospera, Deus te sara, Deus te abençoa, Deus te visita, Deus tira a sua dúvida. Essa noite é uma noite em que dúvidas cairão por terra, aleluia. Eu não tenho dúvida que pessoas vão colocar Jesus no primeiro lugar, no lugar do soberano Senhor Jesus. Oh, e se tinha ainda alguma coisa que concorria com Ele, não tem mais. Oh, soberano Jesus, soberano Jesus. Amados, o meu coração jubila na presença de Cristo. A plenitude dEle está nesse lugar. Oh, Jesus, abençoe, Senhor, essa igreja. Agora na oração da família, o ministério cura. Pai amado, eu ministro, Senhor Deus, cura. Eu ministro alegria. Eu ministro que toda incredulidade caia por terra. Pai amado, toda miopia espiritual. Que haja iluminação no homem interior. Que haja revelação do alto. Oh Senhor, o Senhor domina sobre tudo, o Senhor governa, o Senhor é Deus. Nós não viemos aqui para ver teoria da palavra. Nós não viemos aqui para sermos persuadidos por sabedoria humana. Nós viemos aqui foi para experimentar a plenitude do seu poder no nosso meio, Senhor. Por isso eu creio que almas serão saradas. Por isso eu repreendo toda dor, toda enfermidade. O Senhor te visita agora da cabeça aos pés. Você que está ouvindo aí na rádio AD Trindade, o Senhor te visita. O soberano Jesus te conhece.
Ele conhece a tua dor, a tua lágrima, e Ele te visita agora com um renovo e cura na sua vida. Aleluia. Oh, rabachurias. Pessoas que ouvirão essa palavra posteriormente. A soberania de Jesus te cura, a soberania de Jesus muda a sua história, a soberania de Jesus te livra do vício, das drogas, do vício do pecado. Tudo é Deus.